Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu queria que vocês ligassem a câmera de vocês para eu ver quem está aí comigo hoje. Tem alguns rostinhos que já são conhecidos, a Sara, a Giza, os demais. Alguns nomes eu reconheço, mas eu não sei quem é. Tem aqui, quem que mais está online? A Emily Boto, eu acho que foi nossa aluna também. A Samantha. Acho que estão tudo com vergonha, Ana. Estão com vergonha, não querem ligar a câmera pra gente, nem pra fazer Estão, fotinho, olha. eles estão tímidos hoje. Então, pessoal, eu já posso começar, Ana? Posso fazer a nossa introdução, conversar um Sim, pouquinho do curso? pode dar início. Tá bom, bacana. Eu vou fazer uma dinâmica que a Ana fez ontem, que eu achei bem legal. Quem não quer ligar a câmera e não quer ligar o microfone, mas faz uma reação, tem a reação dos bracinhos ali. Quem é aluno novo, quem ainda não teve aula comigo, faz uma reação com palminhas, com festinhas. Ah, isso, com ok, belezinha. A Lara, a Vanessa, não tiveram aula comigo ainda, primeira vez. Não sei se todos estavam acompanhando a live que eu estava fazendo agora com a Vivi, mas eu vou trazer um pouquinho assim do contexto, me apresentar, né? Como temos alunos novos que estão aí presentes, acho bem importante eu estar fazendo essa apresentação. Eu sou a professora Jaqueline, sou psicóloga. Eu estou na área da docência, sou formada há 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano, e estou na área da docência há 6 anos. Na verdade, mais tempo, né? Pois eu trabalhava na instituição onde eu leciono hoje também, além da Viver. Eu me formei no curso de psicologia da faculdade onde hoje eu dou aula. Eu fiz estágio lá, comecei na graduação fazendo estágio, eu era da primeira turma, então a gente foi meio que cobaia construindo aí a clínica escola, né? Ajudando na construção do curso de modo geral. Logo depois da minha formação, eu fui contratada como responsável técnica da clínica escola. Atuei por um período na clínica escola como RT, organizando, acompanhando os procedimentos clínicos dos acadêmicos. E logo depois eu abri meu consultório com 6 meses de formada. E um ano depois a faculdade me chamou para que eu fosse lecionar uma disciplina em psicologia sistêmica familiar. Eu ia apenas para cumprir a licença maternidade da professora Samira, que ontem, quem acompanhou, estava na webinar comigo. Eu fui só para fazer a licença dela, mas acabei ficando. E lá estou até hoje, e lá onde eu conheci a professora Vivi, que me convidou também para estar hoje com vocês e também no curso e na formação, na coordenação do curso de pós-graduação em formação em psicologia sistêmica familiar. A minha área, desde o início dos meus estudos em psicologia clínica, foram voltados para a psicologia sistêmica como mediadora de famílias e casais. Então, desde os meus 6 meses de formada, nem isso antes até, eu comecei a atuar no consultório clínico com a sistêmica familiar. Fui fazer uma formação, já comecei ela quando eu estava na oitava, nona fase do curso de psicologia. Comecei a fazer a formação em terapia sistêmica familiar. Depois fui fazendo as minhas pós-graduações. Eu tenho gestão de pessoas, eu tenho terapia familiar, estou finalizando neuropsicologia, eu tenho avaliação, enfim, tenho docência de ensino superior também. Como eu falei na live, iniciei o mestrado, mas não consegui conciliar na época, né? Eu estava na minha gestação, sou mamãe, né? E aí a Samira foi contratada pela faculdade novamente para suprir a minha licença maternidade. A gente inverteu os papéis. Então, a professora Samira, quando ela voltou para a faculdade, ela voltou para me substituir na disciplina e nos meus cursos dos meus alunos, né? Os meus alunos que estavam fazendo estágio clínico. Acho que basicamente é isso para quem ainda não me conhecia, quem não teve aula comigo. Eu acho importante eu trazer essa apresentação inicial, né? Para que vocês saibam de onde vocês estão ouvindo aí
essa pessoa aqui do outro lado, né? Agora a gente vai trocar uma ideia, pessoal, sobre a psicologia sistêmica. A introdução dela é importante. Alguns alunos já fizeram este curso, eu acredito, né? Já tiveram esse curso comigo, que foi feito há um tempo atrás pela Viveiro, no ano passado, se eu não me engano. Mas a gente sempre modifica alguma coisa, né? A gente sempre traz aí outras ideias, outras perspectivas, e vamos sempre estar melhorando a dinâmica. Hoje eu quero fazer uma dinâmica um pouco diferenciada com vocês. Vai ser mais... Eu vou trazer os conceitos, os conteúdos da psicologia sistêmica, vou indicar alguns livros para quem tem interesse de começar a estudar a psicologia sistêmica. E a partir destes livros, nós temos o nosso grupo de estudo, tá, pessoal? Nós temos um grupo de estudo que ele é totalmente gratuito pela Viver também. Vocês podem estar entrando no nosso grupo do WhatsApp, do grupo de estudo, e provavelmente nas últimas semanas desse mês é que o grupo de estudo retorna, né? Do ano passado nós havíamos... Tem algum caminhão passando aqui perto. Vocês devem estar ouvindo. O grupo de estudo ele acontece de 15 em 15 dias. Aos sábados à tarde, agora o nosso dia mudou. Serão aos sábados à tarde, mas é de 15 em 15 dias. E o grupo de estudo, como eu mencionei, ele é totalmente gratuito. Então, hoje a gente vai dar aí uma base inicial, trocar uma ideia. Então, a ideia de hoje é que vocês conversem comigo mesmo, tá? A gente troca ideias, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversar um pouquinho também. E vamos trocando informações referente à psicologia sistêmica. Eu sempre gosto de iniciar falando da sistêmica na perspectiva do todo. Quando nós observamos, na live eu estava falando sobre isso, né? Então eu vou ir complementando a estrutura da minha fala agora. Mas na live eu falava que a psicologia sistêmica ela não tem um pai. Então vocês não vão encontrar o autor da psicologia sistêmica, como nós temos no psicodrama, que é Moreno, no existencialismo, que é Sartre, na psicanálise, que é Freud, na CP, que é Carl Rogers, enfim, entre todas as outras. A psicologia sistêmica, nós temos muitos autores, nós temos muitos teóricos, filósofos, cientistas, médicos, biólogos, fisioquímicos, psiquiatras, psicanalistas, que constituíram ela. Então, não vai ser aqui que eu vou estar citando o nome de todos eles, mas vocês precisam saber que ela bebeu das ciências tradicionais, a partir dos conhecimentos aí das ciências tradicionais, da biologia, da química, da física, da matemática, aí entre os contextos da tecnologia também dentro desse processo, e a partir daí da medicina enquanto psiquiatria e os conhecimentos da psicologia também. Ela se inicia tendo essa conversa entre todas as ciências tradicionais. Os autores começaram a observar nos hospitais psiquiátricos que as famílias elas tinham uma determinada função diante do paciente patológico, esquizofrênico. As famílias tinham uma relevância tanto no processo de melhora quanto no processo de piora daquele paciente. Estou só dando uma pincelada assim, no contexto histórico para vocês, tá? E eles começaram a perceber que quando um membro da família ia visitar o paciente, muitas vezes alguém daquela família acabava se tornando... se o paciente estava melhor, outra pessoa da família trazia queixas parecidas, vamos dizer assim. Não recebia o diagnóstico específico, mas trazia queixas. E vice-versa. Então, nós entendemos, trazendo para os dias de hoje, que muitas vezes as doenças emocionais e psicológicas, elas têm uma função nas famílias. Ela tem uma determinada função, ou em trazer o equilíbrio, ou em buscar o equilíbrio, ou em responder alguma coisa para aquela família. Trazer alguma resposta.
Ainda trazendo nos dias de hoje, vamos pensar em uma criança que está com dificuldades na escola, dificuldade de relacionamento social, que não consegue interagir, se desenvolver. Tá tendo bastante dificuldade no quesito relação. A gente vai tentar investigar aquele comportamento daquela criança, ele é sintomático. Ele é um sintoma, ele é um sintoma que aquela família está apresentando. E você vai observar que é um sintoma dos pais, dos responsáveis ou do familiar. Você vai tentar investigar essa mudança nesse comportamento. Nós vamos ver a filha ou ouvir. Tá travando, gente. A Sara me disse agora que tá travando. Mas aqui também, agora abriu um sol de chuva. E Emily, está chovendo? Aqui está chovendo e saiu o sol agora da chuva. Vocês vão me informando se está muito ruim mesmo, porque... Deixa eu tentar arrumar aqui alguma coisa. Tá, Já que eu vou... acho que o fato de estar travando é por conta do mau tempo também, né? Isso pode ajudar um pouco. Aqui também não tá um tempo muito bacana, tá? Então vocês vão me falando se tá travando muito. Eu não sei, para mim ela fica normal, porque segue o vídeo normalmente, mas tem bastante trovada, chuva. Bom, então tá. Ó, a Sara disse que melhorou, a Vanessa disse que melhorou também. Eu vou seguindo. Eu estava trazendo a ideia de que a criança ela é sintoma de sua família. E é nessa perspectiva iniciou, lá na década de 50, o estudo com os hospitais psiquiátricos, onde se percebia que um paciente esquizofrênico, quando ele tinha mudanças relevantes na estrutura psicológica dele, ou ele conseguia se estabilizar com a medicação, com os tratamentos, algum membro da família trazia algum outro sintoma. Então, eles olhavam isso como um processo homeostático, em que um membro da família vem trazendo mudanças, né, nos seus comportamentos familiares, nas relações familiares, mas aquilo se tornavam sintomas. E aí os terapeutas da época precisavam investigar que sintoma era esse, que função fazia, né, esse comportamento esquizofrênico, esse comportamento de alucinação, de ansiedade, de depressão, de frustração, enfim, quando era um comportamento mais patológico, né, em que abria espaços para outras patologias. Dessa maneira, começou-se a entender que as relações familiares têm grande relevância para a estrutura do sujeito, para que ele se torne o que ele é hoje, ou quando ele entra num processo de análise, né, nos seus dias atuais, quando ele vai buscar alguma questão para se tratar, buscar alguma ajuda, algum auxílio, alguma coisa nesse sentido, diante de algum sintoma ou patologia que ele apresenta. E aí os terapeutas começaram a observar esses processos de relacionamentos familiares. E aí a descrição da psicologia sistêmica, ela vem trazer que todas as relações estão interligadas. Todas as relações familiares, sociais, profissional, pessoal, elas estão interligadas, elas estão conectadas. Então, quando mexe numa estrutura desse sujeito, ou em um membro daquela família, toda a estrutura vai se mexer também, seja na sua estrutura pessoal ou no seu ambiente familiar. Então, nós entendemos que o que eu sou hoje não é apenas o meu sintoma, não é apenas o que eu estou apresentando, mas é todo o processo histórico, contexto de vida que eu tive, todas as minhas experiências, todas as minhas influências,
tudo que faz parte deste movimento de vida, vamos dizer assim, e tudo que envolveu um ciclo de vida familiar, o meu ciclo de vida familiar. Então, se eu seguir num processo padrão da minha família, isso é um comportamento multigeracional, que é um comportamento sendo passado de geração em geração, em que eu vivo aquele ciclo familiar que já vem de outros movimentos, de outras gerações da minha família. E aí basta eu, terapeuta, buscar ter o olhar deste todo. Então, quando eu vou observar o paciente, algumas pessoas dizem, tem os dois olhares, parece ser fácil ser sistêmico, porque tu tens muitos recursos, tu pode beber de outras fontes, das outras abordagens enquanto técnica, ela vai te trazer suporte, ok. Mas, ao mesmo tempo, tem a complexidade de nós observarmos este todo, que nós não podemos esquecer que o sujeito não é único no seu sentido emocional, psicológico, nas doenças que ele está se apresentando para nós ou naquele sintoma. Ele tem um todo. E nós, sistêmicos, precisamos observar este todo esse contexto. Então, basicamente, todos os pacientes que vêm para nós no consultório, a gente vai tentar investigar o contexto histórico dele. A história de vida, a primeira infância, o seu desenvolvimento, nós vamos entender qual é a sua personalidade, buscar compreender o caráter, o temperamento que ele tem, porque tudo isso são complementos para que ele se torne o que ele é hoje. E o que ele está te apresentando, seja devido a um sintoma, uma patologia, uma ansiedade, uma angústia, uma problemática de relacionamento familiar, enfim. E algumas pessoas perguntam, Jaque, terapeuta sistêmico só atende famílias e casais? Então, sempre que eu for precisar fazer um tratamento com alguém, sempre que vai estar a família envolvida? A segunda pergunta, sim, a família sempre vai estar envolvida. E a primeira pergunta, não necessariamente que todos estarão presentes no consultório, quero dizer. O Antônio disse que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Podem Sim, me dar o deu retorno só uma via o áudio travadinha, de mas já vocês? voltou, Jaque. Tá. Então, se alguém puder dar um suporte para o Antônio, é porque aqui a gente está as meninas do suporte puderem orientar ele ali. É por conta aqui a gente está entre sol, chuva e trovoada e tudo junto ao mesmo tempo. Então, provavelmente deve ser isso que está travando o meu áudio. Ai, que ruim, né? Mas, bom, se vocês estão conseguindo me ouvir, ok, tudo bem. Mas se ficar muito ruim, vocês me avisam que a gente tenta dar um jeito. Eu tento reiniciar aqui, tá? Tentar fazer alguma coisa para melhorar aqui a minha internet. A Samantha disse que o áudio está normal. Samantha, tu estás em Criciúma, né? Eu acho que quem não está recebendo direito o meu áudio é porque não está em Criciúma. Pode ser isso também? São de longe, está tendo muito... a distância da conexão. Araranguá, seja Araranguá, mas é aqui pertinho, né? Tá 30 minutinhos aqui de Criciúma. Bom, eu vou dando seguimento, vocês vão me informando como está o áudio, como está essas questões. Então, quando nós observarmos normalizou, melhorou, então tá. Mato Grosso, né? A Sara tá lá em Campo Grande, Mato Grosso. Agora tá abrindo um sol mais forte ainda. Espero que melhore mais também a internet daqui. Mato Grosso do Sul? Tem que deixar bem... Então tá. O Antônio disse que ele não conseguiu resolver. Ai, que pena. Agora eu não sei o que fazer para te ajudar, Antônio. Mas o Antônio não tá ouvindo nada, Antônio? Nada, nada, nada. Será que... Sabe quando a gente conecta que tem que colocar... Discar pela internet? Será que não é isso? Quando a gente entra no Zoom, ele pede para que o áudio seja
transmitido, né? Que tem que conectar o aparelho ao áudio. Talvez seja isso, meninas. Deem uma olhadinha lá. Depois o curso fica gravado. Ok. Então tá, que bom. O curso está sendo gravado, então quem precisar pode assistir depois. Deixa eu voltar ao meu raciocínio lógico, que eu não tenho raciocínio aqui na minha mente. Agora, eu ia falar sobre essa perspectiva do todo, né? Esse olhar do sujeito, de como que ele se nos apresenta a sua atualidade. E aí eu ia trazer para vocês, na perspectiva da sistêmica, nós temos três pilares. Esses três pilares são chamados de... O primeiro, a teoria geral do sistema. Esse é o nosso primeiro pilar da psicologia sistêmica familiar. Dentro da teoria geral do sistema, é essa visão do todo, essa perspectiva do todo, é onde nós conseguimos observar o ser humano em sua totalidade. Então, esse é o primeiro conceito da psicologia sistêmica, em que nós não podemos esquecer nenhuma das dimensões do sujeito, nenhuma das dimensões que ele está envolvido e nenhum dos processos que ele precisa ainda desenvolver. Então, algumas abordagens trabalham vamos trabalhar só na perspectiva da infância para responder o hoje. Outras, não, vamos trabalhar somente o aqui e o agora no que ele está nos apresentando. Outras, vamos trabalhar com estratégias e planejamentos do futuro. A sistêmica já vai olhar o todo. Vocês estão me entendendo, né? O que eu quero dizer com este todo? Então, ela vai olhar lá da infância até as metas e estratégias do futuro deste sujeito. Então, é um processo de rastreamento, investigar a história dessa pessoa. Então, se são 20 anos de história, não são apenas 20 anos, né? Tem ali os 20, não é apenas aquela pessoa que está na tua frente, tem os 20 anos de história dela, tem toda a infância e tem o que ela pretende para o futuro. Então, quando vem o sujeito, 20, 30, 40, então são 20, 30, 40, 50 anos de história e mais o que ele pretende atingir e alcançar em seus processos futuros. E nessa perspectiva da teoria geral do sistema, nós vamos observar dentro da teoria geral do sistema também tem pelo menos 3 pilares, que é um conceito muito conhecido, quem é da área da psicologia, independente da abordagem, já ouviu falar disso, que é o ser humano, o ser biopsicossocial, né? Isso é muito comum na nossa linguagem na área da saúde. Por quê? Como a psicologia sistêmica ela vinha lá, ela vem da questão da psiquiatria e da medicina também, o primeiro olhar era no conceito, no modelo médico, no modelo biomédico. E se observava as questões comportamentais e biológicas do sujeito. E aí, quando entram as outras ciências tradicionais, entra aí a filosofia, a psicologia, entra os conhecimentos da biologia, que é mais uma questão da área médica também, eles começam a perceber que o sujeito é um ser interligado. Né? Aí eu venho só... Vamos abrir um parênteses, tá? Descartes, ele trouxe o conceito dos dois polos, quando ele queria explicar a questão da alma, do corpo, ele dividiu mente e corpo. Então, ele trouxe a teoria dos dois polos. Mas essa teoria dos dois polos de Descartes era o que construiu também e favoreceu para o modelo biomédico. Hoje cai por terra o modelo biomédico, não se utiliza mais. E cai por terra também esse conceito dos dois polos de Descartes, em que ele separava mente e corpo. Hoje, qualquer pessoa, até mesmo que não esteja estudando a área da saúde, vai entender que mente e corpo andam juntas. Se uma está parada, a outra tem dificuldades de se desenvolver e vice-versa. Nesse processo, a gente entende que o conceito biopsicossocial, ele é um conceito de 3 pilares, o biológico, o psicológico e o social. Ele tem esses 3 pilares de construção. As explicações de cada um deles já vem do nome, né? O modelo biológico, a nossa dimensão biológica, nossa parte física, nossa parte do organismo, a nossa genética, o DNA, enfim, tudo que está envolvido
na nossa parte biológica, na dimensão biológica. A psicológica é tudo que envolve os nossos processos psicológicos básicos, o nosso desenvolvimento psicológico, mental, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí, dentro desse fator, entra a questão da nossa cultura, as nossas crenças, os nossos valores, princípio, moral. Entra a questão da espiritualidade. Então, óbvio que nós não tratamos a dimensão espiritual do sujeito, mas ela é levada em consideração, porque se nós olhamos o todo desse paciente, nós precisamos olhar também para essa dimensão, aquilo que é relevante para a estrutura emocional e psicológica dele. A dimensão, até ainda fechei um parênteses lá do Descartes, tá? Fechei um parênteses do Descartes, era só para dizer que a teoria dos dois polos caiu por terra e que a gente segue aí o modelo biopsicossocial. Abrindo um outro parênteses, a logoterapia vem aí com um conceito biopsicossocial / espiritual, né? Que é algumas relevâncias, conhecimentos aí dessa dimensão que envolvem dentro do consultório clínico. Mas nós não vamos falar disso, foi só outro parênteses que eu quis trazer para vocês. E o terceiro pilar do biopsicossocial é o social. O social é o contexto onde esse sujeito está inserido, né? É o ambiente onde ele está, seja a família, o trabalho, o convívio social, tudo que está envolvido no processo de relacionamentos interpessoais. Então, nós temos aí os nossos relacionamentos interpessoais, que é o relacionamento entre pessoas, e o relacionamento intrapessoal. No relacionamento intrapessoal é a minha relação comigo mesmo. E aí essa dimensão também está lá no segundo pilar, que é o psicológico, a dimensão psicológica. Então, aqui entra esse ser humano, que é um ser biopsicossocial. Ó, o sol está pegando mais forte aqui. Minha cortina não está dando conta. É um ser biopsicossocial, que nós temos que levar em consideração essas três dimensões, esses três pilares que são bem relevantes para o desenvolvimento deste sujeito. Dentre esse conceito e esse conhecimento do biopsicossocial, nós sempre vamos observar esses três pilares juntos. Eles estão interligados, a palavrinha-chave, eles estão interligados e eles são interdependentes. Eles sendo interdependentes, significa que uma dimensão depende da outra. Se a minha dimensão física não está bem, automaticamente a minha dimensão psicológica e social serão afetadas. Se a minha dimensão psicológica não está bem, significa que as outras também serão afetadas, a biológica e a social. E a gente consegue ver isso na prática, com exemplos muito comuns, né? Vamos pensar aí numa profissão que é exaustiva, que é cansativa, que desgasta muito, né, mentalmente um sujeito. Uma profissão que é muito comum, que já foi muito pesquisada, o nível de estresse, que é os bancários, né? Quem trabalha no banco, vocês já viram vários estudos, já devem ter ouvido falar de vários estudos do nível de estresse deste sujeito. Então, o bancário está num ambiente de trabalho que requer muita concentração, muita dedicação, muitos conhecimentos de diversas áreas, de processos, de protocolos, conhecimentos básicos da matemática, ou às vezes nem tão básicos assim, né? Mas, enfim, bastante conhecimentos de relacionamento, que lida diretamente com clientes, de relacionamento interpessoal. Tem que ter um perfil de liderança, de ter autonomia, tomada de decisão, enfim. Então, é uma dimensão, é uma profissão que exige um pouco dessa pessoa, exige um pouco mais dessa pessoa, no sentido de ter equilíbrio emocional e ter inteligência emocional para saber lidar com determinadas situações. Então, este bancário, ele está sobrecarregado. Ele não trabalha só no horário de trabalho dele. Ele trabalha depois, leva trabalho para casa, e isso acaba interferindo na relação familiar dele, porque ele não está lá totalmente para a família dele no horário de trabalho. Deixa eu
dar uma puxadinha aqui pro meu lado, que eu tô com bastante sol no rosto. Deixa eu virar o meu... Acho que melhorou um pouquinho. E aí esse bancário, ele apresenta aí comportamentos de estresse, vamos pensar assim. Ele está apresentando comportamentos de estresse, ele não tem mais tanta estabilidade emocional, a sua verbalização está mais agressiva, mais violenta, ele não tem mais tanta empatia pelas pessoas. E aí isso são sintomas psicológicos, ok? Estão concordando comigo? Vão fazendo as suas sinalizações que eu estou vendo aqui todos os quadradinhos aqui embaixo. Então, esse movimento vai acontecer porque ele está apresentando sintomas de estresse, sintomas psicológicos, emocionais. E aí, o que eu falei antes, que ele estava levando o trabalho para casa, automaticamente ele está afetando o ambiente social no contexto familiar dele, porque ele chega em casa bravo, ele não atingiu meta, ele está estressado, ele não está dando atenção para os filhos, ele chega em casa, vai para o escritório dele, para o computador dele, para tentar finalizar alguns procedimentos que ficaram atrasados no ambiente de trabalho, ou chega tarde em casa, não está acompanhando a evolução e a educação dos filhos. Então, do ambiente profissional, que está lá no terceiro pilar, que é social, que é a profissão dele, atingiu o emocional e psicológico dele, que atingiu novamente o ambiente social, que é o contexto familiar dele. Vocês estão acompanhando o raciocínio, né? E aí esse mesmo bancário, ele começa a apresentar alguns sintomas de azia, dores de estômago, ele não consegue mais comer direito, não está se alimentando direito, está demorando, ele não está fazendo intervalo direito, não se alimenta direito, come um lanche, ou toma muito café para ficar mais tempo acordado. E aí ele começa a ter sintomas físicos, biológicos, que é lá no nosso primeiro pilar da palavrinha biopsicossocial. Aí ele começa a ter refluxo, azia, ele começa a ter dores estomacais, e aí ele desenvolve uma gastrite. Essa gastrite, que é advinda dos sintomas emocionais dele, de ser nervoso, de se tornar mais agressivo, de não conseguir controlar as emoções, e também de estar tomando, né, muita cafeína, de não estar tendo uma alimentação correta. Aí ele aí desencadeia uma úlcera, no mesmo problema da gastrite, do estômago. Então, de um problema vai acarretando outro, vai desenvolvendo outro problema também. E aí, esse mesmo sujeito, esse mesmo bancário, todas as vezes que ele chega em casa, ele chega com muita dor de cabeça. Porque o dia foi tão estressante, acumulou tantas atividades que a mente dele tá fervendo. E aí ele chega em casa extremamente estressado e a primeira coisa que dói, além de ele já estar com esse movimento de dores estomacais, o que dói é a mente dele, a cabeça dele. Ele tem enxaqueca, começa a ter crises de enxaqueca. Então percebe, eu estou trazendo um caso para vocês, mas isso poderia ser com qualquer outro profissional, em qualquer outra situação, pode acontecer com qualquer faixa etária, desde a criança até o idoso, de um sujeito que, por conta da sua dimensão profissional, atingiu e afetou as outras relações sociais dele e atingiu também aí a dimensão psicológica e física dele, né? Então, a maioria dessas pessoas vão fazer o quê? Vão tomar remédio para dor de cabeça, elas vão tratar num gastro, né? Essa gastrite nervosa, essa úlcera, eles vão tratar num gastro. Só que eles não estão observando para a raiz do problema. E aí, nós, psicólogos, é que vamos observar essa raiz do problema. Nós precisamos entender aonde que começou essa problemática e esses sintomas do nosso paciente. Se foi emocional, se foi psicológico, se foi questão sentimental,
se está nas relações dele, se está na questão física. Não, a raiz é mesmo tratar essa gastrite. Ou então uma pessoa que é super paz e amor, tá tudo bem, começa a ter crises de enxaqueca. Né? Quem tem enxaqueca sabe. Tem dias que não, que tem que ficar no escuro, embaixo da coberta, no silêncio. Então, se é um dia que deveria ser produtiva, ela já não vai produzir tanto. Então, já afetou o ambiente de trabalho dela. Se nós pensarmos em uma problemática que começa da dimensão física, né? No caso, neurológica, biológica. Então, tudo está interligado e interdependente. Todos esses três pilares que nós observamos dentro da teoria geral do sistema, do biológico, do psicológico, do social, eles estão interligados, eles são interdependentes. Estão ligados totalmente um no outro e dependem do outro, ok? Não sei se fica claro com esse exemplo que eu dei para vocês. Se vocês quiserem interagir, conversar um pouco comigo agora, quem está acompanhando. Não? Vocês estão tão quietinhos hoje, não estão interagindo. Tem 30 pessoas na sala, não tem quase ninguém conversando comigo. Estou me sentindo falando sozinha aqui. A Kisa, não sei se é assim que se fala, disse que tá tudo ok. A Sara disse que tá tudo certo. Então tá. Então, esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês desse início, assim, dos conceitos, né, referente ao biopsicossocial que está dentro. Só que a teoria geral do sistema, que é esse, falando agora, voltando para os 3 pilares da sistêmica, ele é muito mais do que isso, né? Estou trazendo, assim, uma visão do todo. O pessoal está quietinho porque está prestando atenção. É verdade, Emily. Que bom, né? Que bom que estão prestando atenção. A teoria geral do sistema ela é muito mais ampla, né? Ela tem muito mais conceitos e conhecimentos a serem observados. Quando a gente fala da teoria geral do sistema, a gente vai tentar entender a questão do sujeito na sua totalidade, todas essas dimensões que eu mencionei para vocês. Então, a gente tem conceitos vinculados aos relacionamentos intrapessoais e interpessoal, que são essas influências da nossa vida diante das experiências que nós temos. O Pablo diz o seguinte: como se dá a interlocução da sistêmica com outras teorias, como a psicanálise, por exemplo? A experiência, estudos teóricos visam essa interlocução. Então, Pablo, não sei se vocês acompanharam a live, eu falava das escolas de formação que a psicologia sistêmica tem. A sistêmica bebe da psicanálise. Os primeiros autores da psicanálise da sistêmica surgiram pela psicanálise. Por quê? Acabei entrando um pouco atrasada, infelizmente. Tá, entendi. Por que a gente vai lá e bebe, né, na psicanálise? A psicanálise, na verdade, ela é isso, o pessoal de Palo Alto, isso mesmo, Emily. São o pessoal que estudava em Palo Alto, eles tinham uma escola de formação lá e um hospital psiquiátrico onde eles investiram verba para estudos das bases psicanalíticas, onde levaram em consideração as relações interpessoais e principalmente no contexto familiar. Mas respondendo, né, a pergunta do Pablo, essa comunicação e conversa que a sistêmica tem com a psicanálise, nós bebemos da psicanálise e viemos com muitas nomenclaturas também da psicanálise. Então, nós temos a perspectiva do pensamento do consciente, inconsciente, subconsciente. Consciente é tudo que está acontecendo diante de nós e que nós temos consciência de que esse movimento está acontecendo, como, por exemplo, nós estamos em um curso agora da professora Jaqueline sobre introdução à psicologia sistêmica. Estamos tendo um movimento desse curso aqui pela Viver Mais Psicologias. A Ana é o nosso suporte, a Emily é o nosso suporte, os demais são alunos que estão acompanhando, temos alunos do Brasil inteiro. Enfim, isso é algo consciente que está acontecendo. O subconsciente, nós precisamos sempre de um gatilho
para ter acesso. Como, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que você almoçou hoje, né? Você não estava pensando no seu almoço. Pelo menos não deveria estar prestando atenção aqui na professora. Você não estava pensando no seu almoço nesse momento. Mas quando eu pergunto, né? Quando eu pergunto, você vai ter acesso de forma muito fácil a essa lembrança, que é um gatilho de uma lembrança que não faz muito tempo, um gatilho que traz uma lembrança de algo que foi prazeroso para você ou não, e aí você vai trazer essa lembrança do que você almoçou hoje. Mas uma pergunta que dá um gatilho e acesso ao subconsciente mais de memórias antigas. Falei de algo extremamente recente, né? Mas são gatilhos. Por exemplo, se eu pedir para você pensar em uma coruja branca, muitos já vão pensar diretamente na coruja branca. Outros vão lembrar de uma pombinha branca, outros vão lembrar de uma coruja normal e depois ela vai se transformar em uma coruja branca na mente de vocês, porque são os movimentos e os caminhos que vocês vão fazer, aí cada um na sua individualidade, para ter acesso ao seu subconsciente. Alguns vão ter o time, que a gente chama que é o tempo de elaboração, para poder ter acesso a isso, né? Se eu perguntar para vocês quem foi a sua primeira professora, alguns vão lembrar com essa simples pergunta: quem foi a sua primeira professora? E vão conseguir me responder. Minha professora foi a Mariazinha lá na creche, ou no primário, ou entrei para a escola com 6 anos. E alguns vão dizer: eu não lembro. Por quê? Porque está lá no inconsciente. Então, o que está no inconsciente, nós não temos acesso de forma tão fácil assim. Não é apenas um gatilho de uma pergunta. Eu vou precisar de estímulos para ter acesso ao meu inconsciente. Então, nós temos uma conversação muito profunda com a psicanálise, porque as bases iniciais da sistêmica, ela é psicanalítica, tá? E por que ela surgiu, né? A sistêmica dessa base psicanalítica. Os autores, na época, das ciências tradicionais, que eu havia mencionado para vocês, e aí entra nesse barco alguns psiquiatras, alguns psicólogos, alguns psicanalistas. Eles observavam, mas sentiam falta daquilo que eles tinham como conhecimento para tratar a mente do ser humano. Então, apenas não é o psique do sujeito a ser tratado. Então, sentiam falta de um manejo no consultório, sentiam falta de informações que às vezes esse cliente, esse paciente não trazia, sentiam falta de conhecer o contexto dele. Então, por ter falta, a sistêmica foi criada. E por isso que ela bebe da fonte de alguns autores. Porque não é a sistêmica que foi lá beber da fonte deles. Foram autores e praticantes de determinadas abordagens que vieram complementar a sistêmica. Percebam o movimento que está acontecendo. Vieram complementar a sistêmica com os seus conhecimentos. Mas por sentir falta de algum complemento nesta prática que eles já exerciam, de determinada abordagem, de determinado conhecimento psicológico. E nós temos essa comunicação até hoje, Pablo, com a psicanálise, porque nós temos a escola de formação analítica, dele que eu estava falando na live, né? Que daí é uma parte da nossa pós-graduação. Não vou me aprofundar, até porque nem dá tempo de eu me aprofundar hoje com vocês nas escolas de formação, mas nós temos a escola de formação analítica. Então, nós vamos buscar conhecimentos também da psicanálise de forma um pouco mais profunda, para me trazer esses conhecimentos de setting terapêutico, de ambiente terapêutico, de espaço a ser acompanhado do meu cliente, do meu paciente. Eu vou utilizar algumas técnicas, alguns instrumentos que são utilizados dessas outras abordagens dentro da escola de formação. Eu digo eu terapeuta familiar, né? Eu psicólogo da sistêmica. Então, até hoje, nós temos essa comunicação, essa conversa aí com a psicanálise e com outras abordagens também, porque elas vieram trazer complemento e favorecer aí para os conhecimentos da sistêmica familiar. Então, a sistêmica familiar, ela tem uma filosofia que ainda está dentro daquilo que eu estava explicando para vocês dos 3 pilares.
Eu, por enquanto, estou só no primeiro, que é a teoria geral do sistema. Muito obrigada pela resposta. Acho interessante essa interlocução entre esses dois saberes. Perfeito. Também acho. Eu comecei na psicanálise, fiz meu primeiro mês de formação em psicanálise e também senti falta. Então, eu acredito que quem é sistêmico vai ter essa falta. Quando for para outra abordagem, vai sentir falta de alguma coisa. Seja da prática, seja do jeito, do manejo. Então, eu vou trazer isso da minha experiência. Talvez não seja a de vocês, cada um tem a sua experiência particular. No meu caso, eu comecei fazendo psicanálise, fiz um mês de teoria psicanalítica para poder começar os estágios clínicos lá na graduação ainda. E eu sentia falta, achava a psicanálise um pouco fria. Na época, a minha supervisora, ela era psicanalista raiz, né? Ela é psicanalista freudiana bem raiz. E aí eu achava um pouco fria a psicanálise. Quando ela me deu o exemplo de que se ela estava passando na rua e o paciente dela estava na mesma calçada e ele não atravessava, ela atravessava para não passar ao lado dele, para não ter de encontro com ele, para que ele não viesse a cumprimentar ou trazer assuntos de consultório naquele ambiente. Ela não cumprimentava de forma mais calorosa, dando um abraço, um cumprimento, assim, um beijo no rosto, né? Meu perfil, eu sou bem calorosa. Agora não dá, a pandemia, sofri muito com isso. Mas o meu jeito é receber os meus clientes, se eles me dão essa abertura, dessa sistêmica tem isso, né? Eu sou uma pessoa mais calorosa, eu abraço, dou um beijo no rosto e convido para entrar. Mas nem todos os pacientes serão assim. Então, eu tenho que entender o movimento que ele vai chegar até mim. Se for um paciente que for me dar um beijo, eu vou cumprimentar com um beijo. Se for um paciente que me estende a mão, eu vou estender a mão. Se for um paciente que me dá um joinha, eu vou dar um joinha. Né? Mas na época que eu estudei, meu estágio clínico, eu fiz há cerca de 8, 9 anos atrás. E aí, como ela era bem raiz psicanalista, daí eu senti falta. Quando eu comecei a sentir falta dessa interação, desse vínculo com o paciente, aí eu fui buscar a sistêmica. Então, eu fiz apenas um mês de formação de teoria em psicanálise e depois fui pedir para entrar num grupo de sistêmica. O professor me acolheu, foi super bacana. E ali eu me encontrei, né? E ali eu me encontrei e disse, não, realmente, aqui, esse é o espaço, é onde eu quero exercer a minha profissão. Então, pelos autores, pelos psicólogos, teóricos, sentirem falta lá naquela época de um vínculo, de uma informação. Eu digo essa informação por exemplo, do contexto familiar desse sujeito, entender qual é a dinâmica dessa família. Porque às vezes o paciente não trazia exatamente aquilo que eles precisavam ouvir para poder auxiliar no processo de mudança, de baixa de sintoma, enfim. Então, dentro da perspectiva da teoria geral do sistema, nós temos muitos conceitos. Um deles entram as fronteiras. As fronteiras é uma linha invisível, né, um espaço invisível entre eu e o outro. Essa fronteira, ela pode ser rígida, difusa, emaranhada, próxima. Aí tudo vai depender do meu contexto de relacionamento interpessoal ou de cultura, de jeito de família, de como que essa família vai se movimentar. De como eu fui criado, no meu contexto, no meu espaço, e entre a minha personalidade, o meu temperamento, o meu caráter, o meu relacionamento intrapessoal e interpessoal, tudo isso está conectado e interligado. O segundo pilar da psicologia sistêmica familiar é a cibernética. Nós temos a cibernética, ela é um conceito mais voltado para a questão mecanicista. Ela entende que as pessoas, existe a cibernética de primeira ordem e a cibernética de segunda ordem. A cibernética de primeira ordem, ela foi construída de forma isolada, não estava tão de fato envolvida na sistêmica propriamente dita, porque ela era um pouco mais mecanicista, um pouco mais fria. Ela fazia uma comparação
entre o ser humano e uma máquina, né? Uma máquina, um computador, um tanque de guerra. Então vinha a história aí do comandante dar uma ordem ao soldado, o soldado ia até o tanque de guerra e fazia o comando, né? O comando exatamente tal qual aquilo que o comandante havia falado. Então começava a se observar o ser humano como uma máquina de replicar comportamentos ou de obedecer comportamentos, comandos, vamos dizer assim, né? Uma máquina de comandos. E aí começou esse movimento de estudar o ser humano nessa perspectiva mais mecanicista, mais voltado aos conhecimentos tecnológicos, fazendo comparativas do ser humano com um computador, onde tinha sua memória, as interferências de entradas, processo e saída, que está muito vinculado à situação, à emoção, ao pensamento e à ação. E aí hoje nós temos esse conhecimento de forma mais clara e mais humana, né? Isso vale ressaltar. Então, os primeiros conhecimentos voltados à cibernética era bem mecanicista mesmo, comparava o ser humano com uma máquina, que tinha entrada, processo e saída, ou seja, tinha a situação, a emoção, o processo era o pensamento e a saída era a ação. E aí hoje esse movimento vai acontecendo de forma mais humana, um olhar mais cuidadoso. E aí temos a cibernética de primeira ordem e a cibernética de segunda ordem. A cibernética de primeira ordem, ela é cibernética mais fria, que eu mencionei para vocês, e a cibernética de segunda ordem, ela é mais humana, daí leva em consideração já a teoria geral do sistema. Já tem aí um bom complemento, ela já faz parte da sistêmica, já está dentro, entrosada, e aí começa a entender o ser humano, que tem essa parte mais tecnológica, mecanicista, de comando, de ordem, de processos, mas não se esquece a individualidade, a subjetividade e o ser humano em sua totalidade, fazendo complemento com a teoria geral do sistema. E o terceiro pilar é a pragmática da comunicação, ou a teoria da comunicação, né? Tem essas duas nomenclaturas. A teoria da comunicação, ela vem muito de encontro aos psicanalistas, que falava sobre a cura através da fala e a questão da dialógica entre não só o sujeito e o seu terapeuta, mas entre o sujeito, os membros familiares e o terapeuta. E aí, a partir desse processo, a teoria da comunicação é que faz uma grande relevância é o que faz todo o complemento e o fechamento aí do que é a sistêmica e como que ela se constrói, aquilo que nós acreditamos e tudo que faz relevância dentro da teoria de maneira geral e dos conceitos. Também da teoria da comunicação, nós vamos trabalhar muito essa questão do discurso livre, lá, lembra, Pablo? Lá na psicanálise, o discurso livre, vai falar sobre essa questão das histórias, do sujeito descrever, contar as histórias para nós, de ele ter tomada de consciência, de ele ter os seus insights, as suas percepções, e aí esse movimento vai acontecendo também através da dialógica. Só que essa comunicação, ela não é apenas do paciente para com o terapeuta, como eu havia mencionado para vocês. Existe um diálogo. Então, o terapeuta tem um processo de devolutiva para esse paciente de forma muito presente no consultório. Então, nós conversamos, nós questionamos, nós vamos buscar a fundo, nós vamos rastrear com esse paciente os seus processos, o seu contexto histórico, a sua família, entender a dinâmica familiar dele, entender quais os envolvimentos que ele tem, como que ele se construiu para ele ser o que ele é nos dias de hoje, e, enfim, tudo que envolve nosso rastreamento e investigar a história desse sujeito, a relação dele com a família, a relação dele com o pai dele, com a mãe dele, com os membros da família, irmãos, e segue-se dentro desse processo. Por conta, acho que está legal por aqui, pessoal. Estou falando, se vocês tiverem dúvida, façam que nem o Pablo, podem interagir pelo chat, se não quiser
fazer pergunta por áudio, tá? Mas vamos conversando. Então, a gente segue pensando nesses 3 pilares. Aí nós temos não se torna especificamente um quarto pilar, mas ele é extremamente relevante porque ele vem junto aí complementando a teoria da comunicação, que me fugiu a palavra. Lembrei do autor, mas me fugiu o nome. Bowlby. Se alguém quiser me ajudar, me fugiu. Eu estava pensando em uma coisa e falei outra, enfim. Se vocês quiserem me ajudar, Emily, dá um suporte aí. A teoria de Bowlby. Me fugiu a palavrinha dela agora. Ela faz complemento para que a gente possa... A teoria do apego? Perfeito, Emily. Muito obrigada. Me fugiu essa palavra. A teoria de Bowlby, da teoria do apego, ela faz uma grande relevância para que a gente possa entender os processos de relacionamento interpessoais e familiares. Aí, na teoria da comunicação, bebeu, né, dos conhecimentos de Bowlby, falando da teoria do apego, para que nós possamos entender a questão de quando existe um apego emocional saudável e um apego emocional não saudável. Outra importância são as nomenclaturas dentro da sistêmica. Antes se falava muito de famílias crônicas, doentes, famílias anormais. Hoje não se fala mais isso. Nós falamos uma família disfuncional, onde as funções não estão exercendo os papéis, a função correta nas suas dimensões. Então, dentro desses processos, a teoria do apego veio trazer uma grande relevância quando a teoria da comunicação entra também para dentro da psicologia sistêmica, no sentido de explicar relacionamentos saudáveis e relacionamentos que não são saudáveis. Essa questão do apego emocional, o apego afetivo, o apego sexual, o apego financeiro, o apego das questões materiais, e aí nós vamos começar entendendo o funcionamento das famílias e desses apegos também, a partir da teoria de Bowlby, quando fala da teoria do apego. Quando acontece de uma mãe viver uma síndrome do ninho vazio, né? Então é um apego emocional pelos filhos que não é saudável. E aí esse movimento vai acontecendo da gente começar a fazer as interpretações e devoluções para os nossos clientes no setting terapêutico. Acho importante, né, eu ressaltar, aí seria o último conhecimento que eu quero trazer para vocês, que daí dentro do ciclo, 2 últimos, desculpa, o ciclo de vida familiar, que ele é o nosso livro-chave da sistêmica. Ele eu não tenho em PDF, só em forma física. E quem entrar no grupo, o grupo de estudo, né, que a gente tem, o livro que eu costumo dar para iniciantes, para quem quer começar a conhecer a sistêmica, é o Conceitos e Métodos. Tá? Esse é o principal, é o livro assim, que dá para a gente começar a ler. Conceitos e métodos. Se alguém ainda não pegou, quem está no grupo de estudo já pegou, né? Quem ainda não pegou pode mandar uma mensagenzinha ali para a gente no grupo ou no WhatsApp, o apoio, que o pessoal consegue mandar esse link para vocês em PDF. Então, o ciclo de vida familiar, ele é outro movimento que a gente precisa muito entender. Existe um ciclo na nossa vida, com começo, meio e fim. E que todos os ciclos em que nós vivemos, ele precisa ter um determinado fim, para que eu não viva ciclos que não são saudáveis na minha história. Então, eu preciso aprender a fechar os ciclos da minha estrutura de vivência e da minha estrutura familiar também. Então, existe um ciclo padrão que é apresentado dos estágios de vida. Então, cada estágio que o sujeito vive é um ciclo. Mas no final, aí vem uma perguntinha, né, que eu faço. A única certeza, qual que é a única certeza que a gente tem na área da saúde? Em tudo que nós trabalhamos, na psicologia, na medicina,
A única certeza, única mesmo que nós temos é a morte. O resto é experimento. É experimento. Tanto na área da medicina, o médico vai experimentar. Daí, claro, por estudos, por estatística, por determinado padrão, aquela medicação, um ansiolítico, vai dar certo para o sujeito com sintomas de ansiedade. É a mesma questão da psicologia. Nós temos as técnicas, nós temos os procedimentos, o conhecimento teórico, tudo para ser aplicado em setting terapêutico. E para dar certo, 100% certo, a gente só vai saber ali na prática. Então, vamos pensando em técnicas. Tem pacientes que são super adeptos a você estar aplicando técnicas com ele no consultório. Genograma, roda da vida, rastreamento, nananana. E tem pacientes que não, que eles querem um discurso livre. Então, tudo isso vai depender do teu manejo de ser psicólogo e você ter essa performance no consultório e saber ter a percepção de qual que é o jeito do teu paciente e o que vai dar certo com ele, né? Então, a única certeza que a gente tem é a morte. E aí, essa morte está presente no ciclo de vida familiar. Porque o ciclo de vida familiar começa no nascimento, aí tem as experiências de vida e acontece a morte. Mas dentro dessas experiências de vida, temos os estágios. E aí, o estágio começa. Nascimento e a infância. Da infância, nós temos a adolescência. Da adolescência, o jovem adulto que sai de casa. Aí já tem uma ênfase um pouco maior. O jovem adulto que sai de casa. Esse jovem adulto que sai de casa, ele sai para desenvolver independência financeira e um relacionamento conjugal. Esse jovem adulto, dentro de um padrão, conheceu uma jovem, casou-se com ela e começou a montar a sua família. Ao montar a sua família, volta lá para o primeiro ciclo. Ele tem um filho. E aí a criança, um outro estágio de vida familiar. Só que acontece simultaneamente duas configurações familiares. Daí dentro da psicologia sistêmica nós temos a família de origem, tá? A família de origem, que é a família biológica, a família onde eu nasci. Nós temos a família nuclear, que é a família que eu vivo atualmente. E nós temos a família de extensão. A família de extensão são os meus parentes. Por um bom período da minha vida, a minha família de origem, que é a minha família biológica, foi a minha família nuclear. Então, elas estavam juntas. Só que quando eu me torno esse jovem adulto, eu saio de casa e me caso, e começo a construir a minha família, eu tenho a minha família biológica e a minha família nuclear. E aí essas duas famílias começam a andar simultaneamente. Meus pais lá na casa dele e eu com a minha família que eu estou construindo. Então, eu começo um novo ciclo aqui na minha família, que é muito parecido com o meu, porque eu nasci, fui uma criança, um jovem, e a mesma coisa começa a acontecer dentro da minha casa. Eu tive um filho, ele nasceu, ele é criança, ele será um jovem, e aí esses ciclos começam a acontecer simultaneamente. Dentro desse movimento ainda tem eu, jovem adulto, que me torno um adulto, de fato, com o filho, e que preciso cuidar dos meus pais. E aí, essa família biológica se junta, não necessariamente se junta no sentido de morar na mesma casa, mas os ciclos começam a se complementar, começam a ter uma nova comunicação. Eu, jovem, eu adulto, né, já na minha fase adulta, preciso cuidar dos meus pais idosos. E aí esse movimento vai acontecendo. Cada um é um estágio de vida, né, um estágio de vida. Esses meus pais, eles vêm a falecer, né? São idosos, vieram a falecer, eles fecharam o ciclo de vida deles, ciclo de vida, o ciclo vital e o ciclo de vida familiar deles. Porém, existe aqui a continuação, aquilo que estava andando simultaneamente começa a andar sozinho. Então, vou só dar essa pincelada no ciclo de vida familiar para vocês entenderem que a ideia das famílias, eu de forma individual, eu vou ter um começo, meio e fim. Mas as famílias, elas tendem a produzir gerações. E as suas gerações, elas vêm com comportamentos multigeracionais. E esses comportamentos multigeracionais, eles estão vinculados a esse ciclo de vida familiar. Então, esse movimento todo que vai acontecendo, eu preciso entender que estágio o meu paciente está se apresentando agora. Ele é quem?
Ele é a criança nascida nessa família nuclear? Ou ele é a criança nascida, que também é uma família biológica, percebam, né? Claro. Mas eu estou analisando quem nessa história toda? Tem a criança que é só apenas da biológica, que não vem de um movimento tão presente de uma família nuclear, mas também era uma família nuclear. Vocês estão entendendo que esse ciclo de vida familiar não se acaba. O ciclo vital acaba, o começo, o meio e o fim. Mas o ciclo de vida familiar, ele vai sempre estar se desenvolvendo. Então, as gerações vão acontecer. Se não por mim, mas pelo meu irmão. Se não por mim, nem pelo meu irmão, mas pelo meu primo. Então, os processos do ciclo de vida familiar, ele vai sempre estar acontecendo. Vai ter sempre alguém daquela família que vai conseguir desenvolver uma nova geração para aquela estrutura familiar. Então, eu preciso entender em que estágio que esse meu paciente se encontra. Ele é um jovem adulto que recém saiu de casa? E aí, quais são os sintomas? E é isso que é bacana do ciclo de vida familiar. Cada ciclo de vida familiar tem um sintoma. Cada estágio, desculpa, né? Cada estágio do ciclo de vida familiar tem um sintoma. E aí eu preciso ver qual é o sintoma que está aparente nessa relação familiar, e ele vem também com estratégias para lidar com estes sintomas. E aí eu preciso ser a pessoa que vai mediar essas estratégias, estão entendendo? Como uma terapeuta sistêmica familiar. Eu vou trabalhar com uma mediação de família, então eu preciso identificar qual é o ciclo, o estágio que esse meu paciente se encontra. Ele é um jovem adulto construindo o seu núcleo familiar também? Ah, ele não quer construir? Ah, não, ele já é um adulto, já estabilizado, mas que está sofrendo uma separação e que também precisa cuidar da sua família biológica de origem, dos seus pais. E aí eu vou começar a ver todo esse movimento. Então, tem o padrão, e aí tem as interferências, como, por exemplo, uma separação nesse meio, uma morte que acontece mais cedo, né? Porque o padrão é você morrer lá idoso, né? Velhinho, já com a sua família toda formada, cada um já bem desenvolvido. Esse é o padrão social, mas não necessariamente isso acontece. Então, a gente vai trabalhar com os procedimentos também de interferências. Essas interferências podem ser isso que eu ensinei para vocês. Pode ser uma separação, pode ter sido uma traição, pode ter sido a morte, um luto, uma morte de uma criança, de um jovem, de alguém que não se esperava. Pode ser uma doença, né, de uma informação de uma doença muito clara. Pode ser a perca de um emprego, que isso faz eu voltar para minha família de origem. Por exemplo, eu já era independente financeiramente, estava começando a construir a minha família, a minha vida, de repente eu perdi o emprego, perdi tudo que eu tinha. Eu tenho recurso para voltar à minha família de origem. E aí muda-se o estágio de vida dessa pessoa. Vocês estão entendendo o meu raciocínio referente à configuração familiar, né? E aí nós precisamos entender que o ciclo vital se encerra. Nós, como ser humano, como vida individual única, ele tem começo, meio e fim. Agora, o ciclo de vida familiar ele vai sempre se desenvolver através das gerações familiares. E aí vem essa questão, que é outro nível de estudo nosso da sistêmica, que é entender os comportamentos multigeracionais, que são comportamentos aprendidos, não necessariamente passados pela genética, DNA, mas são comportamentos aprendidos, comportamentos que eu aprendi na minha primeira infância e eu acabo replicando, né, repetindo esse mesmo comportamento na minha vida adulta. A minha mãe, que se fazia muito vítima no relacionamento conjugal dela, daí eu entro para um relacionamento conjugal e eu me coloco nesse papel também, então eu estou repetindo o comportamento da minha mãe, ou um comportamento suicida que vem das minhas gerações, a cada geração tem uma pessoa que acaba se suicidando. Isso é um comportamento aprendido, então, enquanto não houver um rompimento desse ciclo, as famílias elas vão sempre repetindo esse mesmo comportamento. Quem esteve ontem, né, na nossa webinar, vai lembrar do exemplo da professora Samira, de violência, agressão. Então, esse comportamento multigeracional que vem acontecendo de geração em geração,
Às vezes é um comportamento de uma violência abusiva, de uma violência sexual, e aí esse comportamento ele vai sendo passado de geração em geração até que há um rompimento desse ciclo, dessa quebra desse segredo, e às vezes não é nem, às vezes é um segredo interno, eu nem percebo, é inconsciente, não percebo que estou fazendo isso, que eu estou repetindo o comportamento do meu pai, da minha mãe, e aí quando eu percebo isso, eu busco fazer o rompimento desse ciclo, eu acabo protegendo as minhas gerações futuras para que eles também não caiam nesse ciclo comportamental, nesse comportamento que vem sendo passado de geração em geração. E quem ajuda a fazer o rompimento desse ciclo somos nós, os terapeutas, os psicólogos familiares, ajudando esses sujeitos a ter as tomadas de percepção, a tomada de consciência, para que esse movimento, esse comportamento mude. E o último conceito, né, última ideia aí que eu quero trazer para vocês nesse nosso curso de hoje é as novas configurações familiares. Então, dentro do ciclo de vida familiar, existem as novas configurações familiares, que não é mais um comportamento, uma família padrão, né? Sabe aquela família tradicional brasileira? Não é mais pai, mãe e filho. Não existe mais especificamente uma família tradicional. Hoje nós temos as novas configurações familiares. Essas novas configurações familiares já estão sendo bem reconhecidas dentro do nosso movimento, né, de trabalhar as famílias, de ser terapeutas familiares. São as famílias recasadas, são as famílias de mães solteiras, pais solteiros, são as famílias de jovens, adolescentes, já são considerados família, porque muitas vezes esses jovens adolescentes não era muito permitido que eles conseguissem viver a sua história. Hoje, nas gerações atuais, já se permite que jovens adolescentes estejam juntos, casados. Outro movimento também, as famílias homossexuais, as famílias interraciais. Então, isso são considerados novas configurações familiares e que estão presentes dentro do nosso consultório, e a gente tem que entender o manejo. E cada uma tem particularidades. Essas particularidades estão vinculadas às suas fraquezas, de que cada tipo de família tem, e também às suas virtudes e estratégias e movimentos que elas têm de potencializar questões mais benéficas e boas para a vida dela. Então, eu, enquanto terapeuta familiar, preciso entender cada uma dessas configurações familiares e preciso entender qual é a família que eu estou atendendo naquele dia, aqui no consultório, e como que eu vou levar o movimento e o procedimento dessa família dentro do set terapêutico. Lembrando que ela tem determinados padrões ou conhecimentos já apresentados pelos nossos teóricos sistêmicos, alguns comportamentos, que daí vem de encontro a isso que eu mencionei para vocês. As fraquezas e virtudes e potencialidades dessas famílias, dessas novas configurações familiares. Outro detalhe para fazer o fechamento oficial do nosso curso de hoje é que a psicologia sistêmica familiar, ela permite que nós sejamos terapeutas bem criativos. Então, eu me torno terapeuta conforme eu me conhecer na prática. No nosso curso de pós-graduação em formação em psicologia sistêmica familiar, nós vamos proporcionar isso. Nós estamos falando na live, né, que é o autoconhecimento profissional. Que tipo de psicólogo eu sou? Eu sou um psicólogo com mais técnica, eu sou um psicólogo com mais... eu preciso trabalhar mais jogos no consultório, o meu jeito de mediar é através de dinâmicas. Não, eu sou um terapeuta mais da escuta e da devolução, mais de forma verbal. E aí a gente vai se construindo da forma que eu me reconhecer terapeuta. E esse conhecimento a gente já começa, quem é estudante, desde a época da faculdade, começa a te conhecer quando você entra para os estágios, qual é o teu jeito, o teu manejo de ser, a tua forma de agir. E aí você vai se desenhando dentro do consultório a partir daquilo que você se conhece como profissional. E outro detalhe, por conta da cibernética, nós vamos acompanhando a questão da tecnologia e das gerações. Nós vamos nos desenvolvendo e também precisamos sempre estar nos atualizando conforme o que nos proporciona a tecnologia e as gerações. Por exemplo, vou dizer para vocês, eu atender um adolescente hoje de 12 anos
é diferente de quando eu atendi um adolescente de 12 anos há 10 anos atrás. Então, eu preciso ter essa minha mente aberta, flexível e adaptativa para as gerações que eu for atender. Então, se eu for atender um senhor, um idoso hoje, eu sei que é diferente daqui 10 anos. Quando eu atender um idoso, um senhor, daqui 10 anos, vai ser diferente de eu atender hoje em dia. Então, eu vou precisar estar com os meus processos também desenvolvidos conforme a geração e a tecnologia que vai me proporcionar também esses conhecimentos. Gente, referente à introdução, né, porque hoje é bem basicão, bem geral, assim, da psicologia sistêmica, eu acho que consegui trazer os principais conceitos para vocês. E agora é a hora de dúvidas, perguntas, a gente ainda tem uns minutinhos aí, para se alguém quiser se manifestar, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Estou por vocês. Eu me sinto muito sozinha quando as pessoas não me respondem. E aí, pessoal, o que vocês têm para me trazer? Tá tudo certo? Não ficou dúvida? Ficou bem claro? Nosso encontro de hoje? Tá tudo bem? Acho que foi, né? Pelo jeito. Pablo disse que foi ótima aula. Obrigada, Pablo. Eu que agradeço. Eu que agradeço principalmente quem interagiu comigo. Então tá, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço também. No começo estava meio perdida, principalmente por conta da internet, né? Mas agora deu tudo certo. Espero que eu pude trazer aí pelo menos os principais. Também foi bom te ver, Giza. Pois é, eu não tinha te visto mais nas minhas últimas aulas. Que bom te ver. O pessoal que está aí, que está respondendo aqui no chat, quem eu não conhecia, nem todos abriram a câmera para me dar um oi, para eu saber quem é, mas que bom que vocês estiveram aqui presentes. E se não surgiu dúvida, é porque então foi bem explicado, né, Ana? Eu acho que é isso. Tomara que sim, né? Pessoal, se alguém tiver dúvida aí, quiser falar ou colocar no chat, então, ou se não tiverem, a gente vai finalizar. O Pablo ali trouxe grandes contribuições nesse resgate histórico da teoria sistêmica. Show. Certo, Jaque, muito obrigada. Agradecer a Jaque e a todos que participaram com a gente aí da nossa jornada de terapia sistêmica a semana inteira. Na semana que vem a gente vai ter a jornada de terapia de casal e família para vocês continuarem com a gente. Vai ser um evento também aí gratuito. E se puderem dar um feedback para a gente do que vocês acharam da jornada, comentar ali no chat, se gostaram, se foi bom, se não foi, enfim, para poder contribuir aí para a gente ir melhorando cada vez mais, trazer coisas novas para vocês. E quem tiver aí puder... Eu vou estar também na semana de casal e família, né, Ana? Eu vou estar com um curso muito legal sobre os procedimentos éticos, não sei como é que ficou o título, mas as nossas práticas éticas dentro da mediação de famílias e casais. Então, quem tiver interesse também, vamos se inscrever na jornada inteira. Vocês vão me ver lá também, eu acho que é um dos últimos cursos, não lembro exatamente o dia, né, Ana? Mas eu vou estar ali com vocês. E se quem tiver por aí ainda quiser abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho final. Não sei se todos querem aparecer na foto. O pessoal tá tímido, né, já que não é fácil botar eles ligar a câmera. Pois é, esse pessoal de hoje está tão quietinho. Então... Já estão saindo, já estão dando tchau para nós. Então tá, gente, um grande abraço a todos. Giza, muito obrigada aí que tá sempre com a gente também. Um abração, tchau, Jaque. Tchau, Ana, obrigada, Ana, Emily, por todo o suporte de hoje. Vocês são demais. Tchau, Jaque, Beijão. beijão.